So, my friends, welcome, bem-vindos todos vocês à nossa live. Em primeiro lugar aqui, já vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu compartilhamento também, porque hoje vai ser demais. Nós vamos falar sobre um assunto que muita gente sempre me pergunta, que é o seguinte: cara, eu entendo inglês, mas eu não consigo falar. E existe um segredo para que você possa reverter essa situação daqui para frente. Eu vou te passar um segredinho que eu utilizei quando eu estava aprendendo inglês e estava passando por esse mesmo, digamos assim, problema, entre aspas, que não é um problema, é apenas falta de prática. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: por que que esse fenômeno acontece? Porque falar é algo voluntário. O que eu quero dizer com isso? Que é voluntário. Duh. Ouvir é involuntário. Então, você pratica o seu listening, que é o seu ouvido, involuntariamente, mesmo que você não queira. Então, digamos assim, ó, você tem medo de falar, tá? Ou tem vergonha e tal. Então, você vai num grupo, o que que acontece quando você vai num grupo de conversação, ou tá rolando ali um networking num evento e tal, não sei o que lá, o que que acontece com você? Você não pratica inglês? Nada? Você pratica. Qual parte você pratica que eu acabei de falar? Involuntariamente você pratica o seu ouvido, porque você é basicamente obrigado a praticar, porque você está parado ali, você está escutando as pessoas falarem, né? E aí você está pescando várias ideias, e depois você vai de novo, passa por outra situação, assiste um filme, eu não sei o que lá, ouve uma música. Claro, isso levando em conta que você está estudando inglês, né? Tá ali se dedicando pelo menos um pouquinho. Então, acontece que você está se dedicando um pouco para o inglês, e daí você vai começar a pescar as coisas com mais facilidade. Mas chega na hora de falar, você não fala. E aí você começa a dizer, não, mas eu não consigo montar frases, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Então, cara, o que acontece? Involuntariamente você pratica, porque você é obrigado, não tem só se você enfiar o dedo no ouvido e não falar, e não escutar o que as pessoas estão falando, o que a música está tocando, o que o filme está dizendo. Então, você acaba praticando involuntariamente o seu ouvido. E é isso que gera esse fenômeno de você escutar e entender muito mais do que você fala. Por quê? Porque você não pratica a fala o tanto quanto você pratica a sua audição. Da mesma maneira é com a leitura. Muita gente fala, nossa, eu leio, entendo, não sei o quê. Cara, porque tu tá lendo inglês involuntariamente o tempo todo. Você olha pro Facebook, olha pro YouTube, olha para não sei o que lá, tudo tem inglês. Então você olha lá na vitrine da loja, tem sale, não sei quantos % off, papapá, tudo tem inglês. Então você desenvolve a sua leitura e aí também você desenvolve a sua audição com o inglês justamente por isso, porque involuntariamente você pratica. Quando chega na hora de falar, você tem que falar. Chega na hora de falar, acontece o quê? Vem o medo, vem o nervosismo, e aí você começa a tentar lembrar dos negócios, não fala, não arrisca, e aí, você, porque é ativo, né? É uma coisa voluntária, você precisa estar disposto a falar. Daí você vai tentar falar, não rola de falar, e aí você, deixa no próximo eu falo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o que acontece? Você nunca pratica a fala, e você entende, e você não fala, e você entende, e você não fala. Isso aí é muito comum, não é só... não é um problema seu especificamente, é um problema de... é algo que todo mundo, assim, não todo mundo, mas muita gente desenvolve. Por quê? Inclusive pessoas que moram nos Estados Unidos por anos. Galera, eu morei nos Estados Unidos por muito tempo, e uma galera que morava lá há muito tempo não conseguia falar inglês, porque eles sempre tinham essa comodidade de não falar o inglês, porque podiam falar português, porque tinha mercado brasileiro, porque tinha restaurante brasileiro, então as pessoas tinham essa comodidade de falar português, né? Então eles se recusavam ali, ficavam, pô, não vou sair da minha zona de conforto para falar inglês. E o que acontecia? Involuntariamente, eles treinavam todos os dias o ouvido. Então os caras eram fluentes no ouvido, mas eram incapazes de conversar porque não praticavam. Então agora, já descrevi bem o problema, você já entendeu como é que funciona o negócio, né? É simples. O que você vai fazer? Todo dia, o sol da manhã vem e te desafia, trazendo para o inglês quem já não queria. Viu só? Até uma música que eu acabei de compor aqui para vocês, ao vivo e a cores. E juro que eu não tinha colocado isso no meu script, ficou muito bom. Obrigado. Então, olha só. Todo dia você vai praticar a fala, my friend. Exactly. E what I want you to do, o que eu quero que você faça é o seguinte. Cara, tenta.
praticar tudo que você pratica de listening no speaking, entendeu? Então, assim, não é esse papo de tem que escutar inglês primeiro para depois falar, cara, nada a ver. Sai falando. Se tu tá começando a aprender agora, já sai falando. Escutou, falou. Sabe o que acontece? Se você ficar nessa... Tem pessoas que falam, você tem que escutar primeiro, tem que treinar os seus ouvidos para depois falar. Cara, absolutamente nada a ver. E inclusive usam esse tipo de exemplo como criança. Eu vejo as crianças, elas não falam, primeiro elas escutam. Elas não falam porque elas não conseguem produzir nenhum som, meu amigo. Você já é adulto, você já sabe falar. É óbvio que você pode repetir uma coisa que a pessoa te ensinar na hora. Uma criança leva, sei lá, 3, 4 anos para conseguir pronunciar algumas coisas. Então, você não está na fase da criança, você está na fase do adulto. Sabia que tem pesquisas que já mostram que um adulto aprende muito mais rápido do que uma criança, uma segunda língua? Você não sabia disso? Mas eu sei, eu fui lá e pesquisei para você. Então, existe isso, e é óbvio que é só você pensar, cara, uma criança de 5 anos e um adulto que estudou inglês 5 anos, o adulto vai conseguir participar de muito mais conversação do que uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos nem sabe de política, não sabe absolutamente nada. O adulto já vai conseguir participar de tudo que é conversação. Sacou qual é que é, meu amigo? Uma criança de 10 anos contra um adulto de 10 anos estudando inglês, o adulto dá um show nela. A única coisa que a criança tem vantagem é justamente no sotaque. E who cares about your accent? Quem se importa com o seu sotaque, cara? Sotaque é bonito, mostra você de fora, que você é brasileiro, tem aquela ginga, sacou? Então é assim. Bom, eu não tomei café hoje, juro. Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar treinar o seu speaking. Então, cara, vai treinar o seu speaking. Terminou, escutou, falou, hashtag escutou, falou. Pode digitar aí, hashtag escutou, falou, sacou? Escutou, falou, sacou? Então, cara, escuta, repete, não interessa. Mas eu não sei o que eu estou falando. Não tem problema se você não sabe, o que importa é que você está praticando. Eu vou te dar esse exemplo desse papo de ficar só escutando para só depois falar. Cara, é igual você ir na academia e ficar só escutando o professor falar e você não fazer nada. Ou você ficar só malhando o braço e não malhar a perna. Não, só depois que você estiver forte nos braços, você começa a malhar as pernas. Não existe isso. Faz junto, os dois. Escutou uma coisa, fala. E é assim que as crianças aprendem. Muito ao contrário do que algumas pessoas falam que as crianças não aprendem. As crianças aprendem dessa forma, porque elas já estão tentando imitar o som que você faz para elas imediatamente. Elas só não imitam o som porque elas não conseguem produzir sons ainda. Mas se elas já produzissem algum som que eu digo de uma língua, elas conseguiriam produzir, ou pelo menos imitar aquele som que você tá ali. Beleza? É isso aí, galera. Escutou, falou. E é exatamente isso que eu sempre tento trabalhar dentro das minhas aulas. Eu sempre tento trabalhar dentro dos materiais que eu disponibilizo para você, que é o seguinte, cara, frases para você falar. Escuta e fala, meu amigo. Não fica só escutando, porque vocês precisam falar. E aí, o que você vai praticar para falar? Cara, frases do dia a dia. Usa frase que você vai escutar. Levantou de manhã, então como é que se fala acordar às 7 da manhã? Wake up at 7 in the morning. Então você vai falar isso. I woke up at 7 in the morning today. I ate breakfast. Se você não sabe os verbos no passado, não tem problema. Escreva o seu dia normal. I wake up at 7 in the morning. I eat breakfast at 9. I eat lunch at noon. Blá, 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 blá. Entendeu? É assim. Então, galera, espero que eu tenha contribuído para vocês aí. É muito importante prestar muita atenção nesse conteúdo, porque ele é muito legal. E lembre-se da hashtag escutou, falou. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Hashtag escutou, falou. Joguem por todas as suas redes sociais. Thank you very much for watching my video. And as usual, my friends, I'll see you in my next class. Bye, bye.